lindonas! Graça e paz. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 9. Nono dia, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Provérbios, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz assim: a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Glória a Deus. Vamos meditar então nesse texto. Se você continua lendo, lá no versículo 5, diz assim: venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que eu preparei. Desde o primeiro dia, nós estamos falando aqui, a cada dia um motivo de oração. E no segundo dia, o nosso pedido, o nosso motivo de oração foi para que o Senhor nos desse sabedoria. Capítulo 9, em algumas Bíblias, o capítulo 9 ele é sequência do capítulo 8, onde fala que a sabedoria clama, a sabedoria ela chama, ela pede para ser ouvida. Ontem nós falamos um pouquinho isso no capítulo 8. E aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 9, diz que a sabedoria construiu sua casa, ergueu as colunas, ela preparou um grande banquete, ela arrumou a mesa. Quando se fala de uma construção, eu sempre falo isso para as mulheres. O capítulo 14, versículo 1 de Provérbios, nós ainda não chegamos lá, mas é um capítulo muito conhecido no meio das mulheres cristãs. Algumas, como eu um dia já tive, birra desse versículo. Inclusive eu estava comentando com alguém lá na igreja no final do culto. A gente estava falando sobre mulheres, sobre a experiência da mesa, sobre família. E Provérbios capítulo 14, versículo 1, fala assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola derruba com as próprias mãos. Por muito tempo, eu li esse texto, talvez entendia, achava que entendia, mas muitas vezes não aceitava. Eu achava que era um peso imposto para as mulheres, que isso era muito grande, muito pesado, mas hoje eu entendo que Deus ele nos deu isso, essa missão de construir. E não quer dizer que nós temos que fazer isso sozinha, até porque construir algo sozinha, ninguém consegue construir algo sozinho, principalmente na questão do casamento. Precisa do marido e da mulher. E os dois precisam de quem? Do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir chegar em nenhum lugar. E aqui diz que a sabedoria construiu sua casa. Quando se fala de construção, se fala de um relacionamento com Deus todo dia. Como eu falei ontem, nós precisamos buscar sabedoria todo dia. É uma construção. Construir uma casa, ninguém constrói uma casa de um dia para o outro. Por mais tecnologia que já existe hoje, que diminuiu os prazos de construção, né? Tem alguns modelos de construção que dizem que a casa já vem praticamente pronta, é só colocar no lugar. Mas não se constrói uma casa da noite para o dia, pelo menos eu ainda não vi. Assim também é o casamento, assim também é o relacionamento com Deus. Não dá. Então a sabedoria construiu sua casa, ela preparou um banquete e ela nos convida a participar desse banquete. Ela preparou a mesa. Que mesa é essa que está preparada para mim e para você hoje? A mesa do Senhor, ela está preparada para mim e para você. Qual é o alimento que será servido? O alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Por que eu falo tanto isso aqui? Inclusive o nome desse perfil é Mulheres Forjadas pela Palavra. Porque
Nós precisamos ser forjadas pela palavra, como o ouro é forjado no fogo. A sabedoria, ela construiu a sua casa, ela preparou a mesa, ela preparou um banquete. Quem é a sabedoria? A sabedoria personificada é o próprio Jesus. E ele preparou esse banquete para mim e para você. Mas nós precisamos sentar. Adianta alguém aí, quando está com fome, pega o cardápio do restaurante, ou hoje em dia, né, tá tudo tecnológico, vai lá no menu do iFood e fica lá só olhando aqueles pratos maravilhosos. Só de olhar, você sacia sua fome? Se você tiver com vontade de comer? Só de olhar ali, ó. Ai, que coisa linda! No Instagram, né? Tem aí perfis com mesa posta, tem perfis de receita, cada coisa linda. Só de olhar o perfil ali, só de olhar a foto, você sacia sua fome? Não. Assim também é a mesa do Senhor. Não adianta só você saber que tem uma mesa, olhar e ver a mesa preparada. Precisa sentar na mesa, precisa degustar desse alimento, precisa ingerir, precisa comer esse alimento para que venha saciar a fome, para que venha fortalecer. Um alimento, ele só vai cumprir o propósito dele na vida de alguém se ele for ingerido por aquela pessoa. Tudo que Deus fez, cada tipo de alimento, com a sua cor, textura, sabor, cada um dos alimentos tem uma função no nosso corpo. Mas não adianta eu só pegar tudo isso e ficar olhando. Eu preciso preparar, eu preciso ingerir da maneira correta, na quantidade correta, para que eu receba os benefícios daquele alimento, para que o meu corpo receba os benefícios. Assim também é a palavra de Deus. Não adianta só você ter uma Bíblia, 2, 10 Bíblias, se você não pegar para ler. Não adianta você pedir as pessoas para orarem para você se você não ora. Não adianta você comprar um tanto de livro para deixar guardado na estante se você não lê. Não adianta você assistir um tanto de live no Instagram ou no YouTube, mas não colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Então, a sabedoria, ela construiu a sua casa, ela preparou um banquete e ela convida. Ela nos convida para sentar na mesa, ela nos convida para participar desse banquete. E eu acho lindo aqui um detalhe. Não sei se você prestou atenção, mas fala que ela preparou o vinho. Ela misturou o vinho. A tradução vai falar misturou ou preparou o vinho. O vinho, ele representa alegria. O vinho representa alegria. Então, não é para sentar na mesa do Senhor por obrigação, para sentar reclamando. Não adianta você orar pelo seu casamento se você reclama de seu marido o dia inteiro. Não adianta você orar pelo seu casamento se você fala mal do seu casamento, se você fala mal de casamento, porque tem gente que é casado, mas adora fazer uma piadinha com o casamento. Tem pessoas que são casadas, mas gostam de compartilhar piadas que falam contra o casamento. Inclusive algumas piadas que é até a favor da traição, é a favor de tudo aquilo que a Bíblia condena. Então não adianta você orar, fazer propósito, desafio de oração pelo seu casamento, se você não se posiciona como esposa, se você não respeita o seu marido, se você não crê que o casamento é algo que Deus criou. Da mesma maneira, não adianta você só ficar em pé diante da mesa, achar ela linda, maravilhosa, mas não se assentar. Ou
não participar dessa mesa com alegria. Independente de como está o seu casamento hoje, independente de como está a sua vida hoje, há uma mesa preparada para toda aquela que deseja sentar nessa mesa. Mas para sentar nessa mesa precisa ter o quê? Fome. A mesa pode ser bonita do jeito que for. Pode ser bonita do jeito que for. Se não tiver com fome, não vai adiantar nada. Alguém quando vai num restaurante, primeiro come em casa para depois chegar no restaurante? Não. Porque se eu vou a um restaurante, se eu comer antes em casa, eu não vou ter fome. Chega lá, pode ter as mais variadas comidas, que eu já estou saciada. Assim também é quando nos assentamos na mesa do Senhor. Tem muita mulher que fala para mim assim: ah, mas eu ouço, mas eu não entendo. Eu leio, não entendo. Ah, eu não consigo colocar em prática. Sabe por que que você não consegue colocar em prática? Porque você não está se alimentando. Sabe por quê? Porque você já está cheia de tanta informação desnecessária, já está cheia de piadinhas que você vê no seu trabalho, de vídeos que você recebe no WhatsApp, de coisas que você assiste, de informações que você vê na novela, nos filmes, nas séries, dizendo que o casamento é uma bobagem, de que casamento é igual trocar de roupa, trocar de marido é igual trocar de sapato, e que a fila anda, que importante é ser feliz. Você está enchendo aí, se enchendo de tantas mesas que não tem sabedoria, que não é a mesa da sabedoria, é a mesa da insensatez, é a mesa da loucura. Então, quando chega na mesa do Senhor, já está cheia. Então, não vai se alimentar de nada mesmo. Então, em nome de Jesus, se esvazie de tudo aquilo que você acha que sabe. Não adianta você vir para um desafio de oração se você já está toda armada. Se você não libera perdão, se o seu coração está cheio de mágoa, se o seu coração está cheio de rancor, se o seu coração está cheio de achismos, de opiniões formadas, se você tem deixado as ideologias feministas contaminar o seu coração e a sua mente, se você já vem com tanto de desculpa para Deus, ah, mas o meu marido é isso, ah, mas o meu marido é aquilo, para em nome de Jesus, senta na mesa, como nós falamos lá no primeiro dia, chega diante do Senhor com temor, entendendo que Ele é soberano, entendendo que Ele vê todas as coisas. Lindona, coloca uma coisa na sua cabeça. Se você entendeu quem você é em Deus, você é filha. E se você entendeu que o seu pai cuida de você, você acha mesmo que o seu pai vai te deixar desamparada? Hein? Você acha que o seu pai vai deixar você aí, de qualquer maneira, sofrendo? Porque tem muita mulher sofrendo? Tem muita mulher sofrendo em casamento ruim. Tem muita mulher sofrendo na mão de homem que está sendo instrumento do diabo? Tem. E eu sempre gosto de abrir uma aspas quando eu estou falando ao público aqui com as mulheres. Se tem alguma mulher sofrendo violência doméstica, se tem alguma mulher sofrendo abuso, se tem alguma mulher aqui que está sofrendo, ora, sim, ora. Mas liga também no 190. Liga, chama as autoridades. Não fica só orando não, tá? Se você está sofrendo, está correndo riscos, você, seus filhos, busca ajuda. Sai de perto desse homem, que tem muito homem aí que já está endemoniado, já está sendo instrumento do diabo. Tem muita mulher morrendo sim. Mas lembre-se que se você entendeu quem é o seu pai, ele não vai deixar o diabo tocar na sua vida. Principalmente se o diabo estiver usando o seu marido. Você tem poder para levantar sua mão e repreender. Mas não fica de bobeira.
Não fica aí achando que você vai peitar e que vai acontecer, não. A não ser que você seja polícia, que você tenha uma arma. Aí, minha filha, fica à vontade. Tá certo? Mas se você não é, chama as autoridades. Mas tenha sabedoria, porque tem muita mulher também que ela deixa o diabo usar a boca dela até provocar a tragédia. Não tô falando aqui que nada justifica a violência. Nada justifica. Como eu acabei de falar. Se tem alguém sofrendo violência, chama as autoridades. Mas você também tem autoridade do Senhor para orar e repreender o diabo que estiver usando o seu marido, que talvez não tá abusando de você, mas talvez está te afrontando de alguma maneira, ou talvez está indiferente, talvez ele está zombando da sua fé e tantas outras coisas. Vocês estão me entendendo aqui? Tá sendo claro para vocês? Amém? Em nome de Jesus. Então senta na mesa, se esvazie. Porque olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por muito tempo eu achava que eu era santa, que eu não tinha defeito. Eu achava que eu era muito boa esposa, que eu era muito boa mãe. Eu achava que eu era melhor. Só o meu marido tinha defeito. Por muito tempo eu pensei assim. E essas ideias eram alimentadas sutilmente pelo feminismo, que fala da mulher empoderada, da mulher pode ser o que ela quiser, que a mulher não tem que depender de homem, e isso e aquilo. Essas conversas fiadas aí que só serve para adoecer as mulheres. Porque a mulher que entendeu quem ela é, a mulher que entendeu que é filha de Deus, ela não precisa ser empoderada, porque ela já é cheia de poder de Deus. Ela entende que ela não precisa de poder, ela precisa de sabedoria para usar o poder que Deus já colocou nas mãos dela. O poder e a autoridade. Porque poder sem autoridade também não resolve nada. Nós precisamos de poder e autoridade. E isso só se consegue com a ajuda do Espírito Santo. Então precisamos sentar na mesa. Assentar na mesa e nos alimentarmos da palavra. Nos alimentarmos do relacionamento com Deus. Assentar na mesa com alegria, porque o vinho está preparado. Se você continua lendo, quem leu o capítulo 9 aí entendeu. Fala que a sabedoria construiu sua casa, ela ergueu as 7 colunas. O 7 fala do número da perfeição. Nós vamos ter tempo para explicar isso aqui. A mesa, o banquete que está preparado, o vinho que está preparado. Deus tem uma mesa preparada para mim e para você. E nessa mesa tem comida de qualidade. Nessa mesa tem alimento que vai suprir as necessidades que nós temos em Deus. Nessa mesa tem alegria, porque tem vinho que representa a alegria do Senhor. Então nós precisamos crer. Olha o que diz aqui o versículo 4. Venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo ela diz, venham, comam do meu banquete, bebam do vinho que eu preparei, deixem a ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Olha que palavra. Ande pelo caminho do discernimento. E aí o versículo 10, para a gente concluir aqui, para nós orarmos. O versículo 10 vai repetir o capítulo 2 que nós lemos no segundo dia. No capítulo 1, melhor dizendo, que nós lemos lá no primeiro dia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está repetindo aqui o versículo. O mesmo versículo do capítulo 1. Está repetindo aqui no capítulo 10. Capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento dos santos resulta em discernimento. Versículo 11. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. 12. Se você se tornar sábia, o benefício será seu. Uau! Olha só que coisa! Se você se tornar sábia, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerás consequências.
Olha isso, lindonas. Quando nós nos tornamos sábias, o benefício é nosso. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos sentar à mesa da sabedoria, à mesa do Senhor, com alegria e nos alimentarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Só que essa mesa não é um dia, não é uma vez na semana, é todos os dias. Ele tem uma mesa preparada para mim e para você. Nós gostamos tanto do Salmo 23, que fala: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. Por isso que nós precisamos sentar na mesa dele todos os dias com ele. Amém? Então esse é o nosso motivo de oração. Para que nós venhamos priorizar esse lugar. Nos assentar na mesa do Senhor. Na mesa do nosso Pai. Na mesa do nosso Deus. Aquele que prepara um banquete para nós todos os dias. Uma mesa, a mesa da sabedoria. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitir. Mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui, Jesus, reunidas para juntas nós orarmos pelo nosso casamento. Obrigado, Senhor, por estar aqui no 9º dia desse desafio de oração pelo casamento. Pai, obrigado por cada mulher que está aqui comigo. Obrigado por cada uma que está, Senhor, comprometida em orar pela sua transformação, pela transformação do seu marido, pela transformação do seu casamento. Deus, o Senhor é especialista em transformações. Nós vemos na tua palavra tantas coisas, ó Deus, tantas pessoas que já foram transformadas pelo Senhor, tantas histórias maravilhosas de homens e mulheres que foram transformados pelo Senhor e através da vida deles outras pessoas também foram transformadas. Ah, Deus, isso aconteceu comigo, tem acontecido com tantas pessoas. Senhor, eu te louvo porque eu sei que aqui já tem mulheres que já estão sendo transformadas pelo poder da sua palavra. Porque não é pela nossa palavra, mas é pelo poder da tua palavra. Deus, e o nosso motivo hoje de oração é para que o Senhor, ó Deus, nos ensine, nos lembre todos os dias, Espírito Santo, nos lembre todos os dias de sentar nessa mesa, na mesa que foi construída pela sabedoria que é o Senhor, na mesa que foi preparada com um banquete, com o vinho que é a alegria do Senhor. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pelo banquete do Senhor que é servido a nós todos os dias. E a sua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ah, meu Pai, obrigado, Jesus. Porque eu sei que aqui tem mulheres comprometidas, mulheres, ó Pai, que estão entendendo, Deus, o propósito do Senhor para a vida delas e o propósito do casamento, o propósito original do casamento, no qual o Senhor criou lá no jardim. Ah, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela mesa que está preparada todos os dias e o Senhor nos convida a sentar nessa mesa. Obrigado, Jesus. Pai, eu te peço neste momento, visita cada marido, Senhor, qual nome está sendo citado nesse momento. Visita, Senhor, cada marido que está sendo citado agora. Deus, esse homem que não tem, Senhor, não tem deixado ser usado pelo Senhor, mas muitas vezes tem sido usado como instrumento de Satanás contra a vida dessa mulher. Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, esse homem, Deus, que está enfermo, esse homem que está desempregado, esse homem, Deus, que perdeu o seu lugar, perdeu o seu papel dentro dessa casa, nesse casamento, esse homem que está em depressão, esse homem, Deus, que está no vício, Pai, em nome de Jesus, que a sabedoria o encontre, que o Senhor o encontre, revele-se a ele, Deus. Ah, Pai, essa mulher que está agora orando por esse marido, que saiu de casa, Senhor, Tu sabes aonde esse homem está. Então, Deus, em nome de Jesus, essa mulher tem entendido e tem atendido ao convite de sentar na mesa da sabedoria, e é por isso que ela está orando por esse homem. Então, Deus, em nome de Jesus, ouve essa oração e atende, Pai, no tempo oportuno. Atende, Senhor, esta oração. Dê a essa mulher, Pai, o privilégio, Senhor, de ver a transformação na vida dela, e através dela o Senhor vai alcançar o marido. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada família aqui representada. Te agradecemos porque sabemos, ó Deus, que nós não temos outro a quem pedir a não ser o Senhor, e que o Senhor nos ouve, nos atende, porque o Senhor é bom, o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos atender, obrigado, Senhor, obrigado. Assim, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos esse 9º dia. Entregamos nas Tuas mãos essa semana que se inicia. Entregamos, Senhor, nas Suas mãos. Nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso. E se assim o Senhor permitir, amanhã nós estaremos aqui novamente. Pai, que o dia de amanhã seja um dia de vitória. Seja um dia no qual nós iremos exercer todo o aprendizado que nós temos recebido aqui, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido na mesa do Senhor. Pai, muito obrigado. Assim nós te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém, lindonas? Glória a Deus, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Continue nos acompanhando aí, tá bom? Nas postagens, compartilha com outras mulheres para nós podermos falar de Jesus para outras mulheres. Tem tanta mulher perdida, tem tanta mulher aí sofrendo, e nós podemos ser uma ferramenta de Deus na vida dessas mulheres. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente, uma ótima semana. Beijo, em nome de Jesus.